Paulo e Atlético Paranaense no Cícero de Souza Marques. Dorival, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Antes da pausa, você mostrou um incômodo com os gols que o time sofreu na reta final dos jogos, né? Contra o Milionários, contra o Botafogo e também contra o Remo, né? O gol da derrota. Hoje o São Paulo fez o 1-0 da primeira etapa, volta para o segundo tempo, com menos de 1 minuto toma o gol do empate e sofre a virada em 5 minutos. Esse choque psicológico, talvez, você acha que a solução tá nas novas contratações, em quem vai chegar para encorpar o grupo, tá numa conversa, tá em tempo de jogo? Queria que você falasse um pouco em relação a isso, que é algo recorrente. Não, Obrigado. desculpem. As soluções, elas estão dentro do nosso elenco. Nós temos que resolver essa situação. Depois do primeiro tempo que nós fizemos, nós voltamos para a segunda etapa. Uma bola dos nossos pés, numa jogada de meio campo. Ela vai parar dentro do nosso gol praticamente. Então, nós participamos ativamente dos 3 gols que aconteceram. Essa foi a realidade. 5 minutos desequilibraram por completo aquilo que a equipe fez durante todo o primeiro tempo. Jogando com equilíbrio, tranquilidade, tendo um amplo domínio, acredito, da partida, saindo, trabalhando bolas dos pés do nosso goleiro, a partir daí criando situações. Às vezes se torna até inexplicável você tentar entender aquilo que se passou nos 5 minutos do nosso retorno, que foram fatais e cruciais aí para a definição do resultado. Dorival, tudo bem? Aqui do seu lado esquerdo. Você falou, né, sobre esse apagão que o São Paulo teve, acabou levando a virada, e o torcedor aqui em Bragança protestou também depois do término da partida. Ô Dorival, você acha que, de repente, o torcedor do São Paulo, quando ele vê na sua figura, né, como técnico do São Paulo, remete muito principalmente a 2023, quando você chega e você fala que o São Paulo chegaria numa decisão. Você acha que talvez esse torcedor que está comparando muito o momento atual com aquele, talvez tenha que recalibrar um pouquinho em relação à expectativa, já que a conjuntura nesse momento é bastante diferente do que foi aquela em 2023? É muito diferente. Nós temos que primeiro nos reequilibrarmos dentro de um campeonato tão traiçoeiro como é o brasileiro. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós temos que ter consciência que a responsabilidade do momento que nós estamos vivendo é toda ela nossa. E nós temos que começar a buscarmos dentro de nós uma condição de recuperação. É impossível a equipe jogar. E acredito que tenha sido nos 4 jogos iniciais e agora também. Fazemos um primeiro tempo como nós fizemos, jogar com a autoridade que nós jogamos, com a tranquilidade, com a troca de paz, aparecendo, fazendo todos os movimentos trabalhados. E, de repente, um apagão, 4, 5 minutos, transformam aquilo que poderia ser um grande resultado frente a uma grande equipe. É lamentável isso, mas é uma situação que nós temos que conviver e nós mesmos entendemos que a responsabilidade é toda nossa. Não temos que ficar apontando a nada e a ninguém. Dorival, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Queria te perguntar em relação ao que está acontecendo extra-campo, se isso de alguma forma está afetando o elenco. Até ouvi você no segunda etapa pedindo calma para os jogadores, né, fazendo um sinal que estavam, enfim, não estavam numa forma tão organizada. Queria saber se o fator extra-campo, né, mudanças na direção, inclusive nessa parada, nessa intertemporada, estão afetando o rendimento do São Paulo no gramado. Olha, não é uma situação saudável, mas nós não podemos ficarmos apontando uma situação como essa como o principal responsável por esse momento. Nós não temos esse direito, de maneira nenhuma. Nós tivemos um período longo para treinamentos, para trabalhos. Eu acho que o que foi visto no primeiro tempo foi muito daquilo que foi desenvolvido. O jogo se resumiu a 5 minutos que nós tivemos um apagão praticamente. Então, assim, o primeiro tempo foi em razão também, existia o mesmo problema e aconteceu de uma maneira completamente diferente. Então, nós temos que ter consciência que nós temos que assumir essa situação e não ficarmos apontando a nada e a ninguém. Que é saudável ao clube? Não, jamais. Nunca foi, nunca será. Passei por esse problema também agora há pouco tempo.
Parece que os movimentos se repetem, só mudam os endereços. É uma situação que não é favorável a ninguém, nem ao torcedor, tampouco à diretoria, jogadores, comissões, enfim. Mas nós temos que enfrentar e temos que ter consciência que pessoas estão trabalhando para resolverem essas situações. Dorival, boa noite. Everton Ramos, da Rádio Bandeirantes. A parada para a Copa do Mundo ela foi vista como solução no quesito de algumas lesões físicas. No caso do São Paulo, também pode ter sido vista como um problema? Digo isso porque no primeiro tempo a gente teve ali pelo menos 3 situações. Queria até te pedir uma atualização em relação ao Rafael Tolói e se não há nenhum problema de fato com o Arthur e o Wendel, que retardaram algumas cobranças ali de escanteio e uma falta, possivelmente sentindo algum problema físico. Não, ali foram lances e situações de momento. O problema que nós tivemos foi com o Tolói, que durante também a pré-temporada teve um problema e retornou um pouco mais tarde do que todo mundo. Retornou, que eu falo, retornou aos treinamentos. Ele não cumpriu praticamente toda a pré-temporada em razão dessa dificuldade que tivemos. Acabou sentindo, jogou a partida anterior, amistoso que nós tivemos no último sábado, sexta, jogou 80 minutos praticamente, então estava totalmente apto a uma nova situação. Acabou acontecendo, infelizmente. Dorival, aqui Kaique Silva da TMC. Sobre contratações, os reforços que você já recebeu foram 4 até o momento. Você vê a necessidade, apesar da limitação que o São Paulo tem até da questão financeira, você vê a necessidade de mais alguma posição hoje carente no seu elenco para o término da temporada 2026? Assim, eu acho que opções você sempre fica buscando no mercado. Você sempre vai fazendo uma leitura daquilo que está se passando no mercado. Nós temos que usar a criatividade porque nós não temos poder de investimento. Nós estamos fazendo algumas alterações no grupo, contando com a saída de alguns, a vinda de outros, para que exista naturalmente uma oxigenação, uma mudança, enfim, buscando aí algumas alternativas. Eu acho que a diretoria está sendo muito coerente e tendo todo o cuidado possível para que possamos trazer e preenchemos o nosso grupo em situações que não haja envolvimento, né, de aportes iniciais. Nós temos que ter a consciência que não podemos fazer isso. Então, temos que usar toda a criatividade possível e vamos continuar. Nós estaremos sempre atentos ao mercado, desde que aconteça uma situação favorável. Tivemos algumas contratações dentro de necessidades apresentadas. As opções foram estudadas, foram trabalhadas, acabaram acontecendo. Logicamente que agora teremos que ter um tempo para que esses mesmos jogadores entrem em forma, já que se apresentaram apenas agora na última semana de trabalho. Dorival, tudo bem? Vinícius Rafucci do Lance. Você falou desse apagão que o time teve no segundo tempo e que resultou na virada e na derrota no jogo de hoje. Próxima partida é difícil contra o Flamengo no Maracanã. Você sabe bem como é a atmosfera de jogar lá, conhece boa parte dos jogadores que estão lá também. O que de fato está relacionado a esse apagão? Foi mais uma questão de concentração? E por que o time não conseguiu voltar a ser taticamente aplicado, como foi no primeiro tempo? E o que você vai mais investir tempo nessa preparação curta até o jogo contra o Flamengo? Se é nessa parte de concentração ou se você acha que tecnicamente o time vai precisar evoluir para enfrentar um adversário que o Atlético Paranaense está no G4, mas um adversário de uma prateleira acima do que o que foi hoje? Olha, eu acho que todos os jogos, cada um tem as suas características próprias. Nós temos que ter consciência, até porque eu fui ex-atleta, que essas situações, nós atletas, temos que buscarmos uma solução. Nós temos que nos sentirmos um pouco mais responsáveis pelo momento que o clube vem passando. Eu acho que isso eu já fazia quando atleta e continuo fazendo hoje, comandando um grupo. Nós temos que ter consciência que em determinados momentos nós precisamos de algo mais de todos nós. E é esse o momento que o São Paulo tá precisando. Então, está na hora de nós também respondermos, até porque, de uma maneira geral, houve uma preparação
em todos os aspectos, envolveu a participação de todas as pessoas que estão dentro do nosso centro de treinamento, e eu tenho certeza que foi muito bem aproveitado. Naturalmente que alguns fatos acontecem dentro de uma partida que às vezes fogem ao controle de nós que estamos ali fora, mas não podemos nos omitir em relação à responsabilidade, e o nosso grupo de atletas também tem que ter em consciência que vai depender muito de uma postura ainda diferente daquilo que foi apresentado, que não foi o suficiente para que pudéssemos inverter esse momento que nós estamos vivendo. Dorival, Wagner Vieira, TV Band. Em cima disso ainda, o São Paulo teve esse período de férias, né? Período de trabalho que todo técnico precisa desse tempo. E aí veio essa virada e já são 6 jogos no Campeonato Brasileiro que não vence, né? Animicamente, pensando na sequência da temporada, pensando nesse jogo difícil contra o Flamengo domingo, o que dá para pensar animicamente em relação ao elenco depois de... Porque a torcida já houve vaia no final do jogo, já tem aquela cobrança, aquela pressão já começa a voltar depois de um período de pausa do futebol. Como trabalhar a cabeça dos jogadores nessa sequência, já tendo essa pressão da torcida? Não, nós temos que ter consciência que a responsabilidade é nossa, como eu falei anteriormente, e não temos que fugir a um compromisso como esse. Nós estávamos muito preparados para o jogo de hoje. O trabalho, eu tenho certeza, foi realizado, foi desenvolvido, assimilado, e eu acho que o primeiro tempo foi uma prova de tudo isso. Agora, o desencontro, o desequilíbrio que acontece em alguns minutos, às vezes fogem a um controle. É normal? Não, não é. É anormal isso. Mas nós temos que conviver, nós temos que entender, nós temos que buscar corrigir e fazer com que não volte a acontecer uma situação como essa. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos. Uma boa noite.